Olá, você está no RangelCast. Eu quero hoje convidar você que não está seguindo a gente ainda, segue lá no canal do YouTube, tá bom? RangelCast. No Instagram também, RangelCast. E olha, o nosso programa hoje está demais. Já ouviu falar da Marcha para Jesus? Já, claro que sim. Já ouviu falar, por exemplo, Conselho de Pastores? Gente, eu tô emocionado aqui, emocionado mesmo, alegre, feliz, porque esse programa tem me dado assim presentes que eu não sei falar a palavra tão difícil, mas inimaginável, que eu quero apresentar para vocês hoje. Todos conhecem ele. Se você é pastor, você vai se identificar. Não poderia trazer aqui outra pessoa melhor para representar um pastor, de tudo que ele já viveu, da experiência que ele tem hoje. Hoje ele mora nos Estados Unidos, em Orlando, e veio aqui para o RangelCast para prestigiar a gente, meu amigo pastor Jabes Alencar. Fala, Rangel! Que alegria o senhor aqui, meu pastor. Obrigado, alegria minha, que prazer estar contigo aqui, parabéns por esse trabalho, por todo o seu trabalho, por todo o seu ministério, por toda a sua vida. Que honra, que alegria poder estar com você aqui, estar com cada pessoa. Tenho certeza que isso aqui estava na agenda de Deus e trouxe para a nossa. É verdade, é verdade. A agenda de Deus, ela nos surpreende, é verdade, né? Ela nos surpreende. E pastor Jabes, vendo o senhor aqui na minha frente hoje, a primeira coisa que eu quero perguntar, eu tenho aqui algumas coisas minhas de um admirador, Vambora. De alguém que participou, que eu quero contar para o senhor coisas que o senhor não sabe, mas assim, eu quero perguntar algo que eu nunca ouvi o senhor contar, ou uma pergunta, talvez até alguém já tenha em alguma das entrevistas perguntado, mas eu vou lá na raiz. Quem era o pastor Jabes antes de ser o pastor Jabes, antes do chamado? Na realidade, eu sempre fui um garoto, graças a Deus, muito esperto, sempre para cima, sempre para frente. Amém. Né? Filho de pastor, neto de pastor. Eita glória. Meu pai foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Eu nasci na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Meu pai abriu a igreja lá. Meu pai abriu a igreja de todo o Nordeste, várias cidades do Nordeste. Meu pai foi o pioneiro em abrindo igrejas, abrindo trabalhos. Né? Ele aproveitava, abria a igreja e fazia um menino. E o ministério da Assembleia de Deus foi? Foi a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Então, nós somos em 11 filhos. 11. Esse ano Deus recolheu um, então estamos 10 ainda. Né? Então, 11 filhos, crescemos na igreja, aquela criação dura. Meu pai sempre foi um pouco forte, né? A Assembleia de Deus antigamente, não podia bem televisão, exato, futebol, nada disso. Apanhava porque ia jogar bola, apanhava porque chutava laranja. Era esse o Jabes, né? Criado nesse regime, mas aprendendo o caminho do Senhor, que foi o principal. A raiz do Senhor já desde o berço. Desde o dia que eu nasci. E filho de pastor. Filho de pastor. Com certeza um excelente pastor. Exatamente. Né? Porque pastor raiz assim hoje já está mais difícil. Mais difícil, A escola está sem criticar. Mas é verdade, mas é uma grande verdade. Homens como meu pai, como os pioneiros, pastor Aristóteles Torres de Alencar, foi pastor em todo o Nordeste, como eu falei, depois Vitória da Conquista na Bahia, depois veio para Ribeirão Preto, depois São José dos Campos, onde ele construiu lá a grande igreja que tem até hoje lá em São José. Agora, São José dos Campos, me alegrou muito quando eu soube da tua história em São José dos Campos. Eu sou nascido em Jacareí. Olha! Né? E hoje pastoreando a de Lisboa em São José dos Campos já há 1 ano e pouco, né? E depois de vir da Europa, eu voltei para São José. Quando eu via o Senhor no Bom Retiro, jamais imaginei que a tua raiz tivesse passado por São José, que eu ainda era muito menino, mas sabendo a tua história, depois eu fui ver essa coincidência. Então, lá. O senhor passou por São José. Mas interessante que o senhor, antes de passar por São José, o senhor passou numa cidadezinha pequena por perto ali, né? Na realidade, eu morei em São José, né, com meu pai, solteiro, adolescente, jovem. Sim. Aí eu senti a chamada de Deus para o ministério, que era a última coisa que eu queria na minha vida. Quando o senhor sentiu a chamada, porque o senhor acabou de dizer que não queria, mas não queria. Quando o senhor entendeu o meu chamado... Eu comecei a ter sonhos, engraçado, eu comecei a ter sonhos, porque o máximo que eu fazia na igreja era tocar. Eu tocava cavaquinho, depois eu toquei violão,
E depois eu toquei, foi o primeiro que tocou uma guitarra na Assembleia de Deus em São José dos Campos. Exclusivo aqui. Porque como filho de revelação. pastor, eu Sim. peitei meu pai, vamos dizer assim. Eu consegui comprar uma guitarrinha de uma pessoa. Que nem guitarra podia. Não podia, bateria então... jamais. Jamais. Então, eu fui a pessoa que Deus usou para introduzir isso como filho de pastor. Isso em que ano, pastor? Isso lá, 1900 e talvez 70 e poucos aí. É porque eu perguntei 72, lá atrás, 73. antes dele ser o pastor, né? Porque eu nasci em 57. Sim. Entendeu? Tu foi lá para 73, 74 e tal. Entendi. Aí eu comecei, e eu não queria jamais pastorear. Porque a gente, como filho de pastor, Só via as viu o dificuldades. sofrimento, a dificuldade. Sim. Graças a Deus nunca passamos fome. Sim. Mas também nunca sobrou nada. Né? Era roupa que ganhava, era coisa que a minha mãe fazia. Minha mãe vendia roupa para ajudar com sustentar a família. Então era muito difícil. O pastor ajudava a pagar o aluguel. Aí eu falei, um dia eu vou ganhar dinheiro e vou ajudar minha família. Sim. Vou voltar. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Né? E tudo isso, 11. Claro que não chegou tudo de uma vez, mas foi toda essa criançada. Toda essa criançada. Já Exatamente. lotava a igreja, né? Já lotava, já era uma igreja. Eu lembro que a gente sentava tudo assim na primeira fileira do lado da minha mãe, né? Então já era a igreja. E- Naquele sistema também rígido, que você não podia nem respirar, que era pecado. Então, E aí o senhor começou a ter sonhos. comecei a ter sonhos, ganhando almas. Ganhando almas. Ganhando almas. Aí começou a vir um Pegando amor pelo laranja, pastoreio. pegando coisa no cemitério, Olha. coisa desse tipo. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, será que eu tenho chamada tal? E dentro desse contexto também, eu tive algumas experiências fora da igreja. Eu me lembro que eu tinha 16 anos, eu fui para Valadares, numa viagem com um grupo. Sim. E naquela época o pastor Ernesto Tonini estava no auge. Ele era fazia parte da liderança da Renovação Batista, né? Sim. Que quando foi fundado o Batista Nacional e tal. E eu sentei lá no meio da praça, ele pregando, e na hora que ele chamou pro altar, eu fui correndo, me joguei no altar. Glória Aquilo lá a Deus. impactou a minha vida, sabe? Você vê que, e aí já adiantando um pouco, posteriormente o pastor Nelson Tanini veio ser meu vice-presidente no Conselho de Pastores. Olha isso. Você imagina essa experiência doida. Eu com 16 anos, ouvindo lá numa praça em Valadares. Hoje eu presido o conselho, ele é meu vice-presidente. Aí ele vai para a Sociedade Bíblica como presidente, me chama para ser vice dele. Então, as coisas da minha vida foram muito extraordinárias. O senhor acredita, não é versículo, já vi gente falar que está na Bíblia, mas não está. Mas o senhor acredita no ditado que dizem a unção que você admira, você atrai? Sem dúvida. Que é interessante, o senhor Olha, vê que cruzou a história, mas já era um propósito. É um propósito de Deus, a gente vê isso. Que não foi Eu coincidência. vivi isso, não só com o pastor Ernesto Tonini, mas com muitos outros. Sim, sim. Muitos outros. Então eu acredito nessa. Que Deus coloca isso não é amor uma no coração doutrina, da gente. lógico, como você falou, não está na Bíblia, não é uma doutrina, mas você pode pegar exemplos bíblicos que você vai ver que Elias e Eliseu. Elias, Eliseu, Josué. Ele admirou e Deus deu para ele. E Moisés, e a gente vai aí, a história caminha, Timóteo e Paulo, e vamos embora. Agora, é lógico que você tem que ter cuidado para não estabelecer isso como doutrina, se não for assim, não pode. Então, tudo na Bíblia... você Mas tem em que ter. algumas vezes, não vou dizer a maioria nem minoria, mas em algumas vezes, forçando a expressão, na maioria das vezes, o próprio Deus já põe ali o amor, não é? Perfeito. Porque, por exemplo, o senhor não queria, o senhor vendo a dificuldade do teu pai, o senhor não queria pastorear. Mas chegou um momento que o próprio Deus colocou alguém na tua frente para o senhor admirar e ter Admirar e me espelhar. E lá na frente, vocês eu se lembro que encontraram. aí o ápice de toda essa minha chamada foi, eu era já subgerente do Bradesco, que trabalhava no Bradesco, já não estava mais na igreja do meu pai lá em São José dos Campos, eu estava em São Paulo, morando em São Paulo, né? E de repente, numa semana, eu tive duas experiências de ver pessoas mortas. Meu Deus. Eu vi uma pessoa, eu vi uma pessoa ser atropelada na minha frente, uma mulher que ia com uma criança, e de repente, sem mais nem menos, ela solta a mão da criança e tenta atravessar a rua, ali na Lapa. E o ônibus veio e passou por cima dela. Ela morreu na hora. Meu Deus. E eu parado ali, veio uma pergunta: para onde foi essa alma? Para onde foi essa alma? Aquilo foi forte em mim. Sim. Para ser gerente de banco tem muita gente, mas para ganhar almas, aí aquilo mexeu comigo. Meu Deus. Depois de 4 dias eu vi um motorista que foi morto, estava debaixo do viaduto da Lapa, o carro dele estacionado, e aí a moça que cuidava do trânsito falou: olha, esse carro está aqui desde sexta-feira, e aí já era na segunda e tal. Aí, quando o cara pegou a chave, estava no contato, ele abriu atrás, estava o corpo do motorista. Aí aquilo me deu um choque maior. Naquela hora eu decidi: para onde foi essa alma?
vou ganhar almas. Isso foi forte demais. Naquela semana, eu pedi a demissão do banco, fui para Pindamonhangaba, me matriculei no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, no famoso IBAD. Os pessoas ficavam lá, né? Ficavam internados lá. Isso, aí eu fui, já tinha começado as aulas, já fazia um mês, fui morar num quartinho pequenininho, né? Para tentar atender o chamado. E foi lá que eu passei 2 anos da minha vida me preparando teologicamente. A minha base foi o IBAD, a primeira. E aí, paixão por almas. Eu sempre tive muita paixão por almas. Meu Deus, que coisa linda. E teu pai, quando descobriu que o senhor tinha acendido essa chama? Você imagina? Porque Ele ficou feliz? Meu Deus do céu, foi uma realização para ele. Ele, em princípio, falou, meu filho, é isso mesmo? Porque tem pastor que fala, não seja pastor, não. Mas meu pai sempre apoiou. Sim. A gente foi criado naquele regime do culto doméstico. Meu Deus, coisa linda, eu também tive A gente teve um culto doméstico todos os dias, principalmente até uma fase que dava para fazer isso. Sim. A gente reunia a família inteira depois do almoço. Olha, tinha o culto doméstico. E no culto doméstico, papai dava uma palavra, expressão linda, né? Papai, né? Sim. Ele dava uma palavra e depois a gente dobrava os joelhos. Aí ele mandava que cada filho fizesse uma oração rápida. Depois a minha mãe orava e depois meu pai orava. Olha, pastor, essa época, eu me lembro que quando alguém perguntava quem quer ser pastor, não precisava perguntar. Muitas pessoas sonhavam com o pastorado. Exatamente. Hoje infelizmente, mudou. Talvez não, com certeza, por causa da falta dessa raiz. Né? Não ter mais... Quem é que faz culto doméstico hoje? É muito difícil. E, aliás, também tem o problema dos referenciais. Nós estamos hoje com a internet. Isso traz uma coisa negativa. Tem coisa positiva? Tem. Mas nesse aspecto, tem gente que tem a ideia de que pastor é o quê? Né? Então hoje, infelizmente, nós não temos mais aquelas crianças que, quando alguém fala, meu filho quer ser pastor, eu paro tudo, oro na hora, ministro, porque a gente precisa ter isso novamente. Eu lembro que meu pai orava, quando todo mundo orava, meu pai era o último que orava. Ele falava, Deus, chama os meus filhos para o ministério. Eu sou sincero, a única vez que eu orava no culto doméstico era essa. Eu falava, tô fora. Menos eu. Agora parece que é justamente quando a gente não quer. Que Deus escolhe. Deus é interessante a maneira de Deus, né? Interessante. Quando você não quer, aí Deus diz, esse tá bom. Tem tanta gente que quer, briga por cargo, briga. E geralmente quem se esconde, quem foge, parece que. Mas para se cumprir 1 Coríntios capítulo 1, né? Para que a glória seja do Senhor. Só pega as coisas que não são, não querem ser. Né? Você pega esse texto e aí você tem a base para isso. Aquele que não quer, aí Deus diz, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom, esse aqui é o Saulo que está perseguindo a minha igreja, que eu vou transformar no grande ganhador de almas, né? Amém. Então é isso que aconteceu comigo. Foi essa chamada. Qual era a idade do senhor nessa época? Na minha chamada, 18 anos. 18 anos. E depois de quanto tempo aí o senhor veio... Né? Porque nós vamos ter que correr, porque o senhor, se fizer 5 blocos com o senhor, não dá tempo. Eu quero fazer umas perguntas aqui. 2 anos eu fiquei no Instituto Bíblico. Quando eu saí, meu pai, pastor da grande igreja em São José dos Campos, que tinha filiais em vários lugares, meu pai falou, meu filho, você vai ficar aqui comigo, me ajudar? Eu falei, não. Eu ouvi uma mensagem lá no IBAD que eu tenho que me testar. Eita. Então o senhor me coloca no lugar que está precisando aí e eu vou. Aí foi quando ele me mandou para a cidadezinha de Igaratá. Chegou lá, né? Cheguei em Igaratá. É verdade, o senhor passou por Igaratá. Pertinho de Jacareí. Sim. Fui morar no fundo da igrejinha. Pequena, eu gosto muito de lá, coisa linda. Uma coisa linda, E aí Deus me usou em 6 meses para fazer uma revolução naquela cidade. Meu Deus. Eu digo isso para a glória do Senhor. Amém. Nós realizamos, só para você ter uma ideia, no 5º mês que eu estava lá, nós realizamos uma cruzada evangelística. Igaratá foi uma cidade que foi construída porque a outra Igaratá foi colocada para baixo e a represa ficou em cima dessa cidade. Aí pegaram no morro, fizeram Igaratá, que é hoje, que tem rua 1, rua 2, rua 3. Só tinha 3 ruas. Nessa cidadezinha. Uma praça. Uma pracinha lá, que nem era praça, era só um terreno e tal, a escola e o terreno. E nessa cidadezinha, Deus me usou para impactar de tal maneira que nós fizemos uma cruzada. Saiu no Mensageiro da Paz. Em julho Lembro do jornal, não da notícia. Em julho, no Mensagem da Paz, que era o jornal, que é o principal meio de coisa da Assembleia de Deus. Saiu Milagres em Igaratá.
Nós fizemos uma cruzada. Pastor, o senhor nasceu com esse dom, né? Evangelista, de fazer eventos. Eu visitei todas as casas de Igaratá, todas as roças, 3 vezes em 6 meses. Fiz um mapinha, Olha. todas as casas, eu preguei o evangelho em todas. Fizemos a cruzada, na noite da cruzada, estava no mínimo 80% da população da cidade estava na praça. Que forte, Foi uma hein? loucura. Que forte. Milagres, Deus fez coisas extraordinárias. Eu fiz 30 mil folhetos para uma cidade que tinha 3 ruas. Olha isso. Eu fiz 30 faixas. Aí, pastores, evangelizar A gente fez sempre um deu impacto. certo. Eu cheguei na cidade e falei, a partir de agora, Deus me entregou essa cidade. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, o senhor acredita que ainda a visita pessoal faz diferença? Sem dúvida. Do que só colocar um cartaz ali no Instagram? Não mudou. Não mudou. Não mudou. O ser humano está com falta de contato. O ser humano quer pertencer, quer ter alguém, quer falar com alguém, quer desabafar com alguém. Não há uma casa que você se apresente dizendo, olha, você está precisando de oração? Todo mundo está precisando de oração. Então, às vezes, a gente pensa que só a tecnologia moderna e tal, mas o contato pessoal não tem jeito. Nada substitui. Nada substitui. É igual às células. É igual aos cultos nas casas, como a igreja começou e como a Assembleia de Deus começou no Brasil, era culto nas casas. Então, hoje, quem tiver um trabalho bem feito nessa área, vai na frente. Eu estou aqui entrevistando o senhor, mas só vai falando e eu vou aprendendo, né? E que bom, porque nós estamos hoje com a De Lisboa também, fazendo esse trabalho. Toda semana, uma casa tem que ter o culto. Perfeito. E o contato ali, meu Deus, é muito forte. Agora, tem que ter cuidado para esses cultos nas casas não serem apenas culto igual é na igreja. Certo, pastor. Porque o projeto do culto na casa é evangelismo. Ensina aí pra gente. Isso é importantíssimo. Você tem que pedir para a pessoa convidar os amigos, convidar vizinhos. Se for só a igreja, não tem sentido, né? Entendeu? Tem que ter os porque vizinhos lá. Né? Muitos têm problemas no negócio de células, tal, porque faz uma extensão da igreja, chega lá só os crentes estão no culto na casa de fulano. Muito aí aquele bem. que dirige lá passa a ser o líder, e daqui a pouco ele está se rebelando e abrindo igreja com aquele grupo que não é dele. Meu Deus. E a ideia não é essa. A ideia do culto nas casas, além de não comunhão, é a extensão da igreja, é evangelismo. É um evangelismo. Você tem que usar a célula, o culto na casa, como um projeto de evangelismo, de ganhar almas. Forte. É dali que vem a pessoa que vai ser discipulada, batizada e vai ser mais um crente. Obrigado, pastor Jasper, por contar aí o teu início. E quando Deus levanta o senhor, como foi se sentir? O senhor tinha noção do que iria acontecer pela frente? Que o senhor ia ser um dos pastores mais influentes da nossa nação? Não, jamais. Na realidade, isso é interessante. Não mesmo? Não mesmo. Nem sonhou, nem almejou? Nunca. Foi acontecendo. Deus foi juntando pessoas. Eu lembro quando a gente começou a Assembleia de Deus do Bom Retiro. Sim. Deus foi trazendo pessoas, chaves. Uma curiosidade que me bateu, que muita pessoa deve ter, como que foi que o senhor saiu de São José e foi parar em São Paulo? A Rua Afonso Pena foi a primeira igreja de São Paulo ou não? A primeira igreja de São Paulo foi na Rua dos Bandeirantes, como foi bairro do Bom Retiro. Como foi a direção que Deus tirou o senhor do Vale Paraíba para ir para a capital? Na realidade, eu estava em São José dos Campos. Sim. Aí um amigo meu, na época, eu estava meio sem direção, sem saber o que fazer e tal, estava querendo ministério, não querendo ministério, estava naquela luta, né? Naquela batalha no início, né? E aí eu estava passando uma fase difícil, e aí um amigo meu ia para os Estados Unidos e me convidou. Já, vamos para os Estados Unidos. Eu falei, eu quero saber de uma, vamos para os Estados Unidos. No dia que eu ia tirar o visto, ele me ligou de manhã, naquele tempo não tinha celular, ligava em casa. Sim. Eu atendi o telefone, já, não pede visto de turista não, pede green card. Eu não sabia nem o que era. Sim. Green card é o visto permanente para você morar nos Estados Unidos. Sim. E naquela época, o green card era dado aqui no Brasil. Eles distribuíam. Hoje beleza, tem gente que morre por um né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi comigo pro consulado, pedi green card, né? Fez lá. Com um mês depois chegou a carta para eu ir receber os green card. Então, isso foi um milagre de Deus. Uma benção. Aí eu passei um ano na América, aliás, 2 anos. Aí deu um terremoto lá em Los Angeles, falei, Deus não me chamou para terremoto, não. Aí eu vim ser um terremoto aqui no Brasil. Foi quando eu voltei, cheguei em novembro, e em março do ano de 88, eu voltei em 87, em 88, março, dia 8 de março, nós inauguramos a Assembleia de Deus do Bom Retiro, que era só eu e a família.
E o senhor voltou dos Estados Unidos para morar em São Paulo. São Paulo. Essa é a curiosidade. Eu não voltei para São José dos Campos. Não voltou para São José. Deus na época, alguns meus irmãos já estavam morando em São Paulo. Meu pai tinha mudado para São Paulo. Aí foi quando eu voltei para São Paulo. São Paulo. É. E São Paulo foi onde começou as coisas com mais... Eu vou observando as coisas. Deus, ele faz muito... Com muitas pessoas, leva para fora, parece que dá uma preparação lá. Impressionante. Porque fora do Brasil, não é que aqui é fácil, mas lá é diferente, muito é mais diferente. difícil. E outra, né? você abre a sua mente, você abre a sua visão. O horizonte abre. Depois de eu morar na Europa, aconteceu a mesma coisa. Não é com você, não foi mesmo? Mesma coisa. Você fala, meu Deus, porque muitas vezes... Que a mente muda. Que o mundo é só o nosso mundinho, As pessoas falam, foi porque foi nos Estados Unidos, foi porque... Não, é a mente. É Deus, a mente. Parece que Deus leva você para uma abertura e você volta de forma Uma das diferente. frases que eu mais gosto de usar, escute isso, você que está aí. Deus já está no futuro, já está te esperando. Guarde essa frase. Que forte. Hein? Deus já está no futuro, já está te esperando. Ele sabe de tudo, ele prepara tudo. As coincidências de hoje são os planos de Deus para a nossa vida, para o amanhã. Então, foi o que aconteceu comigo. A minha experiência se resume nisso. Eu não tinha a mínima ideia que eu ia para os Estados Unidos e que tudo aquilo seria um preparo para o futuro. Para o futuro. Para o futuro. Então, Deus já está lá no futuro esperando a gente. E as dificuldades que o senhor enfrentou, porque todo mundo enfrenta. Se a gente pular aqui, parece que não tem dificuldade, mas teve. Sem dúvida, em todas as áreas. A área financeira sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil, a área financeira. Na minha história de vida também, muitas vezes a aceitação com alguma inovação, não fugindo do padrão bíblico. Porque o senhor sempre foi um pastor de inovar. Sempre. Deus eu te não usou diria até de inovar no nosso contexto. Porque quando você vai lá fora, você vê algo que já está acontecendo. Por exemplo, quando nasceu a ideia da Marcha para Jesus, que o senhor é o pai da Marcha para Jesus, abaixo de Deus, claro, né, junto com o pastor... Com o Estevão. Com o Estevão. Acontece o seguinte, eu vi que estava acontecendo algo diferente no mundo. Eu peguei uma revista. Não tinha, pastor Alencar, não tinha aqui no Brasil? Não tinha no Brasil. Eu peguei uma revista, chegou na minha mão uma revista, mostrando a marcha em Londres e depois em Washington. Roger Foster, que eles começaram em 87. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, precisa trazer isso para o Brasil. Aí, logo depois, eu tive contato com o pastor João Gonçalves, que foi quem teve contato primeiro lá com a marcha na Inglaterra. O senhor foi buscar na raiz. Ele foi lá. Sim. Aí ele veio, quando ele veio, falou, pastor, a marcha, eu consegui o contato, se o senhor quiser, o senhor vai representar a marcha, os caras te apoiam e tal. Foi quando eu falei, meu Deus, me dá isso aqui. Aí eu lembro que eu botei ele no carro, na mesma hora, nós fomos lá no Estevão. Porque o Estevão estava realizando SOS da Vida na época também, que sempre foi um revolucionário, né? Fazendo um trabalho com jovens extraordinário. Aí na época eu chamei o Estevão, nós nos juntamos, a primeira marcha para a gente fazer, a gente precisou, eu consegui um americano que ajudou a bancar a primeira marcha, e eu como presidente do Conselho de Pastores na época, todas as igrejas vieram juntos. Foi um dos segredos da Marcha para Jesus, foi esse. Que forte. Que não foi de uma igreja só. Mas, de repente, o senhor não perceba. O senhor percebe que o senhor já nasceu esperto, como o senhor disse. Mas, quando eu disse o senhor foi buscar na raiz, o senhor é tão natural pensar isso, porque tem pessoas que são medrosas. Ele vê algo lá na Inglaterra, vou fazer aqui igual. Mas não, o senhor foi lá na raiz para ter o apoio deles. Lógico. Se o senhor tivesse medo, o senhor podia pensar, jamais. Jamais vai conseguir. Não, alguém foi lá, então chegou no senhor. Então o senhor sempre foi um homem de coragem. Sempre. Porque só avança quem tem. Apóstolo Paulo. Quem tem medo é difícil avançar. Não vai para frente. Não tem jeito. Você tem que vencer o medo para tudo na vida. E o conselho de pastores, que também... Esse aí se eu estiver errado, o senhor me fala, mas foi o senhor que... o conselho foi que fundou isso, no começou. E hoje o Brasil todo faz. O Brasil inteiro tem. Né? Na realidade, já tinha algumas reuniões de pastores no Brasil, mas não era uma oficial, coisa organizada. Né? Eu lembro que o primeiro conselho de pastores que eu fundei foi em 1974. Eu tinha 17 anos, 16 anos. Olha isso. Eu via Se cumpre o que o senhor falou, Deus já estava lá no futuro. Já estava lá no futuro. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus em São José. Aí eu fui lá na quadrangular,
peguei amizade com o pastor, na época, Manuel Maria. Falei, vamos fazer uma reunião de pastores, porque a gente não se une, os pastores não se unem. Não é um céu só, olha a minha inocência, não é um céu só, não é só um Jesus, então é só uma igreja. E até hoje isso é preciso. Isso é preciso ver. Colocar em prática. Não é verdade? Né? É tão simples. Ele falou, vamos fazer. Aí chamamos pastores de igrejas pequenas e fizemos a primeira reunião que eu fiz, e foi em 74, eu tinha 16 anos de idade, gente. E aí Deus foi abençoando. Então, quando eu vim para São Paulo, a ideia minha era essa. Eu falei, São Paulo é muito grande, as igrejas cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Aí eu tive a iniciativa de fazer uma reunião, né? Fiz um Bom Retiro, mas não fiz na Assembleia de Deus do Bom Retiro, porque eu sabia que já ia ter gente que não ia querer vir. Sim, entendeu? Porque eu vi a placa ali, o teu nome. Sempre teve isso, né? E existe essa concorrência, né, pastor? Existe. Isso sempre existiu. O apóstolo Paulo fala isso. Um diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso sempre existiu. Isso não é novidade em lugar nenhum. Qualquer lugar do mundo que você for tem isso. A gente tem que vencer isso com a ideia que Deus me deu. Você não vai tentar juntar pastores. Você vai chamar os pastores para celebrar a unidade que já existe. Aqui está a chave. Nós já estamos unidos na cruz. E o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é maior do que o que nos separa. Muito maior do que o que nos separa. Nos separa são coisinhas. Nos separa é a liturgia, é isso, é aquilo, sabe? Mas o que nos une é a cruz. E lá na cruz nós somos todos unidos. Jesus sonhou com isso em João 17. Ele disse, Pai, eu quero que eles sejam um. Porque quando eles forem um, o mundo vai ver, vai reconhecer que tu me enviaste. Então, quando a gente está celebrando a unidade da igreja, nós estamos autenticando a cruz. Que lindo, pastor. É lindo, demais. Esse assunto mexe comigo. Tem muito pastor ou pastores que acham que isso no Brasil é difícil. Agora lá fora é pior. Os Estados Unidos o senhor conhece. Sem dúvida. Muito mais que eu. Eu ainda vou lá a primeira vez, mas a Europa, meu Deus, é muito fechado. Perfeito. Se você convidar um membro da briga. Então, meus pastores, meus amigos europeus, olha que coisa linda essa mensagem de hoje. Lá fora é pior, não é, pastor? Lá fora é pior. A minha experiência, que eu tenho viajado o mundo pela misericórdia de Deus, lá fora ainda é pior. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes até prega isso, mas na hora de viver não vive, de que a ovelha não é minha. E Deus tem ovelha para todo mundo pastorear. O dono é Ele. Foi Ele que pagou o preço. Então nós temos que entender isso. Sempre respeitando as diferenças e sempre valorizando o que o outro tem. Tem uma frase que eu acho legal. Somos todos anjos de uma asa só. Para voar, precisamos juntar no outro. Que forte, Então a gente precisa entender isso. Que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Meu Deus, gente, estamos aqui no RangelCast. Vai partilhando, vai compartilhando. Pastor Jabes de Alencar hoje comigo aqui. É um presente de Deus para o Brasil. Ele mora hoje nos Estados Unidos, mas veio aqui para o RangelCast para nos presentear. E é uma aula, é uma lição de vida. E nós vamos chegar em coisas mais interessantes aqui ainda. Depois do chamado, depois do senhor já se entender como pastor, já ter vencido alguns obstáculos. Como foi quando tudo começou a acontecer de forma mais intensa, onde o senhor percebeu o que Deus estava fazendo, que chegou mesmo ali a força da Assembleia de Deus do Bom Retiro, onde todos os cantores, todos os pastores, todo mundo olhou o Senhor no Brasil como uma referência. Todo pastor queria ser, não é o senhor que está dizendo, sou eu. Todos os pastores queriam ser igual o pastor Jabes de Alencar. O senhor sentiu essa pressão, esse peso? O que passou pela cabeça do senhor quando isso começou a acontecer? As coisas foram acontecendo tão natural, como eu disse, eu nunca bolei, eu nunca estabeleci, nunca projetei nada. Sim. Mas uma chave que mudou a história da nossa igreja, com 3 meses, eu estava andando no Bom Retiro, 3 meses da igreja, e eu me encontro com João Caleb. Caleb tinha estudado comigo no Instituto Bíblico 6 anos antes, nunca mais eu tinha encontrado o Caleb, mas o cantor Caleb. Faz de mim. Isso, Senhor. Faz de mim um santuário. E ele se destacou durante esses 6 anos que eu não ouvi, 6, 7 anos, se destacou na rádio, que ele tem um vozeirão e é um grande radialista. Rádio Morumbi? Na época era Rádio Marumbi de Florianópolis. Marumbi, né? Não é Morumbi, não. Morumbi Marumbi. Marumbi. Era Marumbi de Florianópolis e de Camboriú. E rádio era a chave. Era o negócio. Era o negócio. Era mais forte que TV. Era a internet de hoje. Sim. Porque a rádio ela era uma das curtas.
Ela ia para o Brasil inteiro. Você tinha um programa de rádio na onda média e também no das curtas. Sim. Então eu encontro o Caleb estava já famoso na rádio de Curitiba e de Florianópolis e de Camboriú. Encontro com ele, ele falou, ô Jabes, tal, começamos a conversar, ele falou, tô mudando para São Paulo. Falei, quando? Semana que vem. Falei, rapaz, acabei de começar um trabalho faz 3 meses. Meu irmão, no mesmo dia, Unidade, no mesmo dia, nós sentamos e fomos atrás de rádio, aí conseguimos uma rádio Morada do Sol, da meia-noite à 1 da manhã, sábado e domingo apenas. Começamos Era o programa. muito caro o rádio, não era? Caríssimo. Era um negócio assim que só corajoso. Só... Mais uma vez eu vejo a sua mais coragem. Uma vez, loucura. Eu lembro quando eu estava assinando o contrato. O que eu tô fazendo? Eu olhava pro Caleb e falava, meu Deus, como é que a gente vai pagar isso? Aí lá vai eu vender. Aí lá vai eu vender meu TLzinho para pagar o programa, vender meu relógio, parece piada. Sim. Eu vendi roupa para pagar o programa de rádio. Eu imagino. Vendia meu terno. Cheguei a vender. E Deus vendo isso, hein? Deus vendo tudo isso. Tem gente que não tem coragem de dar uma moeda, não tem coragem de dar 10%, pastor. Há um preço para se pagar. E ainda criticam os pastores. É ladrão é isso, mas olha o preço que um pastor paga. Vender a própria roupa. Você teria coragem de fazer isso? Eu tinha um carrinho velho, que era um TL, no começo, né? E quantas vezes? Porque a rádio era em Santo Amaro. A gente saía do Bom Retiro e quantas vezes na 23 de maio acabava a gasolina. Olha isso. Aí a gente tirava paro ímpar, eu lembro ele brincando, tirando paro ímpar, para ver qual que ia pegar o ônibus para ir fazer o programa de rádio. Que não tinha dinheiro para pegar um táxi. Mas a rádio estava paga. Mas a rádio estava paga. E a gente ia um dos dois, o outro ficava para conseguir a gasolina, para poder, muitas vezes voltava, que alguém que foi, voltava. Às vezes teve vez da gente ficar a noite toda, meu, esperando. Então são histórias que a gente tem. Ninguém imagina. Muitos não imaginam, né? Não imagina. E através da rádio, então, cresceu foi muito. A igreja, aí foi a chave. Por quê? Porque como a gente pregava um evangelho bíblico, né? Eu sempre falava, gente, aceitamos tudo que está na Bíblia, rejeitamos tudo que está fora dela. Porque naquela época era muito negócio de costume, cada um inventava um costume, não pode isso, não pode aquilo, né? E muita coisa, cultura brasileira, né? Cultura brasileira, principalmente de pessoas que vieram no Nordeste, como meu pai e tal. Então, a gente foi a voz que o povo queria ter. Sim. Eu tinha uma coluna, porque o programa de rádio também, nós tivemos a bênção de logo em seguida chegar o Mério, que era produtor, e ele produzia para o mundo secular, veio produzir para a igreja. Né, que a gente está fazendo é exatamente o que a gente está aqui no podcast. Sim. Deus preparando uma coisa extraordinária como essa que a gente está aqui. Então, na época, o Mério veio e colocou vários blocos no programa. Meu nome e o nome do Caleb era cantado. Jabes Alencar, João Caleb. Aí tinha os blocos, tinha, por exemplo, tinha uma coisa que a gente respondia a pergunta. A gente recebia 1000 cartas por dia. É muita coisa. É muita coisa, 1000 cartas por dia. Meu Deus. Do Brasil inteiro a gente recebia carta. Aí escolhia 10 cartas para eu responder no ar. Aí tinha essa coluna. O Brasil pergunta, o pastor responde, Jabes Alencar. Era algo muito profissional também, né? É uma vinheta gravada no estúdio e tal. Aí você respondia, o pastor... Não tinha inteligência artificial. Nada. Era tudo na vela. Acho que para fazer um negócio desse tinha que ir no estúdio. Era um negócio... trabalho. Então nós fomos agraciados por Deus. Aí eu vi, quando a igreja começou a pegar corpo, e Deus me deu muitas ideias. A gente teve a festa dos estados. Não, calma, que isso aí é uma pauta particular. Agora chegou aqui no, tem isso também, no êxtase. Congressos. Era Festas das Nações. Que ano que começou isso, pastor? Porque eu sou mais novo um pouco, né, que o senhor. Eu nasci em 83. E eu fui ter noção do que era a Assembleia de Deus Bom Retiro, o que era a Festa das Nações, já ali pro ano de 97, 98. Em que ano que começou? Eu creio que a festa deve ter começado, foi na década de 90. Porque a década igreja começou em 88, então foi lá pro 93, 94. Sim, eu morando em Jacareí, para mim São Paulo era outro mundo. Sim. Então, eu ali com a minha idade, né, dos 14 a 15 anos, então meu pai bem, graças a Deus, vivo até hoje, presbítero, minha mãe de ciclo de oração, radical, igual o senhor falou, igual teu pai aí. Então, para eu sair, vai para onde? Mas não que me liberava, mas assim, para um jovem na Assembleia de Deus poder ir num show, porque ali era show. Então, o senhor sabe, alguns tabus foram sendo... Quebrou paradigma. Isso. Então, eu ia, que hoje é meu amigo, daqui com a gente, quando você está vendo a entrevista, não sei se já foi ou não, mas Matos Nascimento já está marcado aqui com a gente. E
eu fiquei... E, inclusive, pastor Jabes, eu me influenciei muito e eu quero aqui agradecer ao senhor. Eu quero representar uma geração de jovens Amém. que se inspiraram através do que Deus fez na sua vida. Amém. Se hoje eu sou o pastor, que eu sou, viajei por 21 países, realizei sonho de gravar CD, conheci pessoas grandes. Eu me lembro de uma coisa que o senhor não sabe, mas o cantor Caleb me viu cantando em Jacareí. Uau. E um dia ele me levou lá pro senhor. Só que o Caleb sumiu no meio da multidão. E aí ele deixou eu perto do senhor e sumiu. Obrigado, Caleb, viu? E eu falei, pastor, o cantor Caleb me trouxe aqui, mas ele não tá aqui, o meu CD tá aqui. E estava sendo transmitido na Rede TV. É Rede TV? Rede TV. Né? E meu irmão, a qual Deus recolheu, ele estava lá para tirar foto. E o senhor gostou muito das duas músicas que eu cantei. Eu cantei um, o senhor falou, canta mais uma, lá do outro lado, depois do show. Olha. O senhor nunca tinha me visto. E o senhor abriu a oportunidade para mim, além das inspirações que o Bom Retiro fazia, levando pastores, e a gente olhava e admirava aquilo, porque nunca teve um trabalho igual o Bom Retiro, nunca mais teve. Era ali aquele trabalho de um lado e depois ia pro outro, né? Lado, Os cantores cantavam tudo de novo. Aí eu cantei, eu lembro... O Davi Sassi estava falando com isso, falou, pastor, eu tinha uma raiva, porque quando terminava de cantar na igreja, tinha que cantar do outro lado. Do outro lado, Não, e o povo já ficava esperando, né? É. E assim, quando o meu irmão foi, eu falei, ó, tira foto, naquela época era muito difícil foto, essas coisas, não, né? Eu falei, você tira foto de mim do lado do pastor Jabes. Ainda era máquina fotográfica, um filme, né? Tira foto de 12. Quando eu estiver perto do pastor Jabes, você registra e tal. E eu cantei os 2 hinos, pastor. E o senhor dançou do meu lado, que era hino alegre. E você lembra que hino foi? Lembro. Qual foi? O senhor não vai lembrar. É no meu, ainda meu assim aí. Aleluia, Hosana nas alturas. Aí o outro foi um forró. O povo de Deus é diferente, é diferente. Aí eu fiz rima. Uau. Eu me influenciei muito do Matos Nascimento, né? Sim. E aí o... Lembra assim. Aí só para terminar, que eu quero focar no senhor. Quando eu terminei, amém, obrigado, tal, fui procurar meu irmão. Cadê a foto? Cadê meu irmão? Encontrou o Marcelinho Carioca dentro da igreja, esqueceu de mim. Não teve foto, não teve nada. Eu não passei na televisão. Eu briguei com o Edmar. Se o João cantou, não, Marcelinho Carioca corintiano. Marcelinho congregou com o senhor. Congregou comigo, E passou, terminando aqui os agradecimentos. Essa foi muito boa. Muito obrigado. Eu não agradeci só por mim, mas eu agradeci. É muito pouco agradecer, é muito pouco falar obrigado, mas tudo aquilo que o senhor fez o Bom Retiro ser, aqueles eventos que a gente chegava ali e se inspirava. Obrigado, pastor, porque muita gente não tem essa chance. Amém. E na minha pequenez, eu nunca imaginei que eu ia ter de olhar para o senhor, só aqui no meu programa, e eu falar obrigado. Então, eu não posso perder isso. Obrigado. Só recebo porque eu sei que foi Deus que usou. Amém. E a glória é dele, não é minha. A glória é do Senhor. Amém. Porque realmente Deus usou aquela época para a gente ajudar aí, fazer um trabalho e alcançar essa juventude que foi uma chave, né? Sim, pastor. E, pastor, hoje, qualquer coisa é notícia, qualquer coisa as pessoas veem, mas antes era muito, você chegava para ver um pastor, igual o senhor que teve programa na televisão, os cantores que iam lá, que eu tenho certeza que brigavam, todo mundo queria estar lá. E assim, hoje, quando uma celebridade chega, questionam Aaron VIP ou não, muita coisa tem, mas eu não quero focar nisso, eu quero perguntar para o senhor, porque o senhor, eu nunca vi um pastor ter tanta celebridade congregando. E você chegava ali, era toda a Rede Globo, eram cantores seculares que nem eram convertidos. Ali era muita celebridade. Tem gente que não consegue levar isso hoje normal. O senhor conseguiu liderar essas pessoas? Como é liderar alguém, por exemplo, novo convertido, que está entre pé no mundo, pé na igreja? É difícil, não é? É difícil. Mas logo no início eu tive algumas experiências, que não quero citar, algumas experiências com pessoas que estavam vindo, né? Artistas, jogadores, empresários, né? Pessoas famosas lá fora. Sim. Que aí eu vi que dentro da igreja tinha que sentar para ser ovelha. Certo. Então eu estabeleci isso como um ponto fundamental. Pode ser famoso lá fora,
a gente vai, logicamente, dar estrutura para a pessoa chegar, porque muitas vezes tem gente que critica negócio de área VIP e tal. Logicamente, os exageros têm que ser criticados mesmo. Tudo que é demais não dá. Tudo que é demais. Agora, tem um detalhe, tem pessoas que têm uma estrutura de vida, tem um nome, tem uma fama, tal, que não pode se expor, até por questão de segurança. Sim. Entendeu? E a igreja tem que ter uma estrutura para recepcionar esse pessoal, não fazendo distinção nem acepção de pessoas, mas para garantir que essas pessoas possam ser membros, ser crente normal. É isso que tem que entender. Que tem que entrar na mente, porque as pessoas criticam, mas às vezes nem na mente deles, de alguns próprios, quer ficar lá pedindo autógrafo na hora do culto, tirando foto. Nós proibíamos, nós tínhamos uma equipe para isso. Eu cheguei a pastorear 70%, 80% do time do São Paulo, que foi bicampeão mundial. Imagina o São Paulino. Imagina. Chegando no culto. Chegava no culto, tava lá Miller, Palinha, Ronaldo Luiz, Gilmar, Doriva, não sei quem. Tava o time inteiro do São Paulo. Então a pessoa queria o quê? Só ir lá tirar foto. Eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com um jogador, eu fiquei doido. Porque eu sempre gostei de futebol. Falei, mas será que é ele mesmo? Aquele que eu vejo lá no campo? O senhor é o quê, pastor? O quê? O senhor torce pra Eu quem? sou de Jesus. Você é esperto, hein? Na realidade, eu cresci sendo santista. Ah, é? Aí mas eu... escondido, né? Porque eu não consegui nem torcer. Não, escondido. Meu Deus. Eu tinha um radinho pequenininho azulzinho, que eu ficava debaixo do travesseiro ouvindo. Aí eu esperava a hora que... Pelé, gol! Meu Deus! Naquela época. Então eu era mais pelezista do que qualquer coisa. Aí, né? a primeira vez que o senhor viu um jogador... Aí a primeira vez que eu vi um jogador, eu fiquei doido. Não acreditei. Quando ele falou que ia congregar contigo, então... Quando disse, vou ficar aqui, vou ser sua ovelha. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Sim. Mas Deus faz isso, Deus está no futuro, gente. Então aquilo que mais era... Aí eu fui descobrir que eles entram onde eu não entro. Olha isso. Eles vão onde eu não vou. Vai do líder, do pastor, orientar esse pessoal o que falar, como se comportar. Eu lembro, Tele Santana sempre foi um homem muito duro, muito difícil. Não abria, porque tinha pastores que iam e fazia festa e exagerava, tomava o tempo do jogador, e eu sempre respeitei muito isso. Sim. Entendeu? Para você receber em casa, porque naquela época não tinha celular, receber em casa um telefonema de um técnico como Tele Santana. Às vezes eu recebi 2 ou 3 vezes na madrugada. Pastor, já me ajuda, busca fulano. E a responsabilidade. Você imagina? Também, né? Ele me respeitava. Sim. Pastor, me ajuda, eu preciso de fulano domingo pro jogo. E ele saiu da concentração, vai buscar, entendeu? Mas umas 3 vezes aconteceu isso. Então, por quê? Porque a gente pedia sabedoria a Deus. Então, é muito bom a gente saber que Deus usa as coisas que a gente não sabe, né? Deus já está lá no futuro e Deus vai preparando, né? Agora, é o que você acabou de perguntar. São pessoas que vêm para a igreja, tem que ter uma estrutura para recebê-los, né? Tem que colocá-los no lugar deles, são ovelhas, né? Com 15 dias de crente, você já saiu por aí dando testemunho. Calma, vamos primeiro crescer, vamos discipular esse pessoal. Agora, eu vou te falar, o que eu ganhei de almas em cruzadas por todo o Brasil, com Mara no início, né? Rafael Ilha, Jéssica Valadão, toda essa turma, e jogadores, Miller, Palinha, essa turma. É impressionante que eles são a isca, né? Sim. Eles são isca. A pessoa vai para ver o ídolo, Marcelinho Carioca, por exemplo, você vê, você conta uma experiência pessoal. Imagina uma pessoa que, não, eu quero ver. Aí você vai numa cruzada, tem um testemunho lá de 5, 10 minutos de um jogador desse, de um empresário, de uma pessoa famosa, de um artista, e depois entra com o evangelho e lança a rede. É uma maravilha, é uma bênção. Meu Deus, que eu imagino que... E pastor, diante de tudo isso, né, falando das coisas boas, intensas que o senhor já viveu, e críticas, como o senhor aprendeu a lidar? Eu não vou perguntar se teve, porque é claro que teve. Como o senhor aprendeu a lidar com as críticas? Muito cedo, Deus me deu uma frase. Jesus não parava para responder crítico. Jesus não parava para dar satisfação. Então eu aprendi isso também. Porque tem crítica que é boa. Você repensa. Tem situações que você precisa dar uma olhada para você ir para o trilho. Mas tem crítica que é só maldade. Só maldade. É só inveja. O senhor acredita na autocrítica? Sem dúvida. Você tem que fazer autocrítica. Um amigo, ele autocritica? Um amigo, quando ele vê algo que ele... Porque o amigo verdadeiro, ele fala... O senhor já ouviu alguém, o senhor está fazendo alguma coisa e... O senhor acha que o senhor já
já errou? Algo que Muito. Alguém chegou e falou, olha, eu Muito. fiz, você está fazendo errado. Alguém te avisou e o senhor concordou e mudou? Muitas vezes. Nós temos um grupo de amigos, aproveitando, eu tenho um grupo de amigos, são 17 pastores, amigos. Sim. Eu, pastor Silas, Jorginho Linhares, Silmar Coelho, essa Só turma. a nata. Cláudio Duarte, temos esse grupo. Sim. De 3, no máximo de 6 em 6 meses, a gente para e vai para um hotel e fica uma semana. Legal. Semana pastoreando um ao outro. Isso é muito bom. Porque você é pastor-presidente, quem é teu pastor? Ninguém. Então a gente combinou isso, foi uma ideia que a gente teve, e é maravilhoso. Por quê? Você durante 3 meses, 6 meses, você vai anotando tudo que você ouve falar do fulano. E chega lá, ele é obrigado a ouvir. Ó, você está errado nisso aqui, você tem feito isso, você tem feito aquilo. A gente tem que ter cuidado porque todo mundo só quer bater no Silas no dia do encontro. Pastor Silas, logo o senhor aqui Um abraço pro meu amigo Silas, né? Silas é o meu maior amigo, a gente tem uma amizade de mais de 40 Pastor anos. Silas é teu parente? Não, Não? parece que é, né? Todo mundo pensa que é. Sim. Mas por coincidência, ele estava no primeiro culto da Assembleia de Deus do Bom Retiro. Olha que coisa doida. No primeiro culto que a gente teve. E a gente tem essa amizade, a gente se conhece no olhar, se conhece, entendeu? Sim, sim. E Deus tem nos ajudado aí nessa caminhada. Cada um tem seu jeito, tem sua natureza, mas eu sempre gosto de Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E foi trazendo um varão, e Pedro e João levantam aquele paralítico. Uma hora é Pedro que vai falar, outra hora é João que vai falar, mas a glória é para o Senhor. O paralítico vai andar porque os dois, totalmente diferente. Totalmente diferente. Pedro é um, João é outro. Sim. João é o discípulo do amor, que encosta a cabeça no peito de Jesus. Pedrão é explosivo e tal, mas estão juntos fazendo a obra de Deus. Ali está o modelo da igreja, ali está o modelo da amizade. Aquilo que o senhor falou aí, aquilo que nos une. É muito maior que nos separa. Pode. Se não ficar nada nesse podcast, que fique isso, pelo amor de Deus. Já tem muita O que coisa nos aqui. une é muito maior, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Pense nisso. Então não importa o nível, a humildade de ouvir existe. Ouvir e corrigir. E como saber ali quando alguém está criticando para me Você tem uma ajudar? sensibilidade. Você tem a sensibilidade. Tem a Você sensibilidade. tem um discernimento. Você tem um né? discernimento. Tem. Porque tem Você crítica um... que vem só crítica, só sem pra perturbar. solução, só para... E outra coisa, muitas vezes a crítica vem para tomar teu tempo, roubar o teu potencial. Isso é perigoso. E nem todo mundo tem estrutura para... Perfeito. Né? Perfeito. Às vezes tem aquele complexo, Isso. acredita na crítica, é um perigo isso, Isso né? é perigoso. É um perigo. Aí você para. Você deixa de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Você tem que ter Por ouvir consciência. uma pessoa que de repente nem construiu ainda aquilo que você já construiu. Eu lembro uma vez que eu estava em cima de uma escada na Praça da Sé. Eu estava em cima da escada ajudando o irmão que estava ligando a luz para fazer uma cruzada, que a gente botou um palanque em frente à Igreja Católica na Praça da Sé. Olha que loucura. Para fazer um evento com, naquela época, Álvaro Tito, Matos Nascimento e tal, né? E aí eu tô lá em cima, segurando a escada pro irmão fazer a ligação. Chegou um pessoal, 4 homens de terno e tal. Aí queria falar comigo urgente, eu desci da escada e vieram falar que eu tinha que parar. Ah, meu Deus. Pastor, nós viemos aqui falar para o senhor que o senhor não pode ser pastor da igreja, o senhor tem que procurar ver se vai ter apoio, não vai ter apoio. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, olha só, se eu paro ali, eu não ia fazer a cruzada. Mas quem eram eles? A estrutura antiga da igreja. Queria dizer, não, mas você não pode ser independente, você tem que ser, entendeu? Porque eu sempre rompi, né? Eu falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês estão tomando meu tempo. Quem me chamou não foi vocês, não foi o presidente de vocês. Quem me chamou foi Deus, eu tenho uma chamada de Deus. E Jesus falou, o campo é o mundo, ide por todo mundo. Vocês querem me ajudar a carregar as coisas aqui? Não. Então, Deus abençoe vocês, tchau. Foi uma experiência que eu nunca esqueço disso. Se eu tivesse parado ali, eles queriam que eu sentasse, fosse até num restaurantinho que tinha do lado, queria que eu sentasse para ter uma reunião, para conversar, para marcar para no outro dia encontrar o presidente, que o presidente queria saber que igreja era essa, por que era, como é que era, e que eu não fizesse a cruzada naquele dia. Olha que loucura. Realmente queria parar mesmo. Se você não tiver discernimento, você fica com medo, você vai parar. Sim. Mas você tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Fazer o que Deus te chamou para fazer, anota isso aí. Tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E geralmente a gente sabe o que Deus chamou. Sabe. Mas, pastor, falar em saber o que é para fazer, já teve vez de o senhor se sentir perdido? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes você se sente
Meu Deus, e agora? E agora? Para onde eu vou? Como eu faço? Há uma frase que eu gosto muito: nunca é tarde para pegar outra estrada. Nunca é tarde para pegar outra estrada. Se você está numa estrada e você sente que não é ela, dá tempo de pegar outra. E você tem que ter a humildade de dar marcha ré. Todo carro tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, agora é automático, mas tem marcha ré. Da marcha ré é recomeçar? Recomeçar. Recomeçar é mais difícil do que começar? Muito mais difícil, muito mais difícil. Você fala, eu vou perder o tempo que eu já gastei, a energia que eu já gastei, o dinheiro que eu já gastei, não importa, mas se é necessário, dê marcha ré, comece de novo. Mas não é dar marcha ré para desistir. Para recomeçar. Eu sempre gosto de dizer essa frase: só dou marcha ré se for para pegar impulso. Forte, muito forte. Marcha ré para pegar impulso. O corredor... Ou seja, retroceder não quer dizer que não, perdeu. A minha frase principal, que eu sempre terminei o programa de televisão, qual é? Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. Avançar Repito, sempre. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. Agora, muitas vezes o corredor, para começar a correr, ele dá aquele passo para trás, ele bota a perna para trás. Verdade. Aquilo é o impulso que ele vai dar para avançar. E muitas vezes a gente tem que dar esse impulso. Obrigado. Pastor Jabes está aqui conosco no RangelCast. Hoje uma entrevista espetacular. Se você ainda não segue lá no RangelCast, no YouTube. Siga a gente também no Instagram. Amém? Muita coisa boa ainda vindo. E Pastor Jabes, eu quero... falando de recomeço, né? O senhor viveu tudo isso. E eu vejo o senhor hoje... O senhor está bem, Graças a Deus. Está novo, o senhor está forte. Funilaria e pintura toda semana. o senhor não... O senhor passou um processo na sua vida de recomeço, vou falar aqui porque não é segredo para ninguém, né? Todo mundo sabe que o senhor viveu um divórcio, depois de quase 40 anos de casamento, onde o senhor teve que recomeçar. Recomeçar a vida no matrimônio. Com certeza teve muita gente que entendeu, outros não entenderam, e claro que só o senhor sabe o seu particular, o que o senhor viveu ou deixou de viver dentro, né, do antigo casamento. O senhor tem 3 filhos, é isso? São 3 filhos. São 3 filhos. Então, com certeza, foi um dos momentos, não vou perguntar sobre porque foi um dos momentos difíceis da sua vida em tomar algumas decisões. Como que o senhor fez para viver tudo isso? O senhor hoje não é mais o pastor, o senhor não é mais o pastor do Bom Retiro, mas o senhor é um homem respeitado, o senhor nunca perdeu aquilo que Deus te deu, o senhor deu a volta por cima disso. Depois desse momento difícil, qual o conselho que o senhor dá? Porque tem gente quando vive algo, tem gente que ele, quando está, não que o senhor não esteja, mas o senhor vive outra fase hoje. O senhor nem mora no Brasil hoje, mas depois de viver tudo isso, o senhor entender, calma aí que agora eu vou ter que parar aqui, em vez de ficar brigando para manter a mesma coisa, o senhor teve a sabedoria de continuar, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu manter o respeito, ainda continuar sendo referência de uma forma espetacular, sem ferir tudo aquilo que Deus te deu. Se eu estiver errado, o senhor pode dizer, não, pastor, não é bem assim. Mas é o que eu vejo, é o que muita gente vê. O senhor, tanto é que o senhor está aqui hoje, um dos nossos principais convidados, e todo mundo está alegre do senhor estar aqui. Obrigado. O senhor viveu o que viveu, soube sair da situação, mas essa transição foi difícil? Muito difícil. Sem Foi dúvida, a mais difícil da sua vida ou não? A mais difícil da minha vida. Eu tive situações difíceis. Eu até cito aqui, uma das situações mais difíceis da minha vida foi quando o meu filho Dayan, com 25 anos, descobriu uma leucemia. Meu Deus. E eu chego no hospital... O Brasil inteiro orando por ele. O Brasil inteiro orando. Eu chego no hospital, o médico fala, para todo mundo eu falo até 95%, mas para o pai eu tenho que dizer 100%. Seu filho vai entrar em óbito esta noite. Meu Deus. O caso do seu filho é um caso perdido. Quer dizer, você fica... É uma loucura. Mas isso foi na época ali
da onde o senhor passou essa transição do divórcio? Não, foi antes. Foi antes. Bem antes. Bem antes. Aí o Dayan era um ministro de louvor, um menino abençoado, atleta, né, goleiro. Inclusive estava treinando no São Paulo na época e tal. 1 mês de casado. Meu Deus. Aí eu ia saindo de casa para pregar no Rio de Janeiro, no Rio das Ostras. Ele fala, papai, eu tô com umas manchinhas vermelhas na perna. Eu falei, filho, vai na farmácia. 25. É, 25 anos. Aí ele me liga, papai, não é nada, diz que é só alergia. Aí quando eu tô lá em Rio das Ostras, que eu vou subir para pregar, já estava na escada para pregar, a oficina G3 estava tocando, aí o rapaz que tinha ido comigo dirigindo o carro, o pastor, seu secretária está no telefone, pede para ligar depois, vou pregar agora. Falei, não, mas está chorando. Aí eu atendo, ela diz, pastor, volta correndo, porque o Dayan está com leucemia e tal, e o médico disse que ele não passa de hoje. Aí eu volto, imagina essa viagem. Você pregou? Não deu para pregar. Chegou na igreja e precisou voltar. Não foi na igreja, era na praça. Já na praça. Era numa praça, no evento. Chegou no culto. Eu estava no culto. Eu ia pregar naquela hora, era a última música do Oficina G3. Que forte isso. Aí eu ia subir a escada para pregar. Aí Deus. Quando eu recebo o recado, eu subo, peço oração, conto rapidamente ali. Falo, gente, essa primeira ligação, meu filho está doente. Pegamos o carro e íamos embora. De lá até aqui, chorando, orando. Aonde o senhor clamando. estava? Rio das Ostras, interior do Rio de Janeiro. Região dos lagos lá. 5, 6 horas de 6 viagem. horas de viagem, 6 horas. 7 horas de viagem. O senhor veio Imagina. indagando a Deus. Aí chega de madrugada no hospital, tava uma multidão da igreja, gente, todo mundo orando na porta e tal. Quando eu entro, o médico me chama e me dá essa notícia. Falou, olha, eu não posso fazer nada. As plaquetas dele estão lá embaixo, ele vai entrar em óbito. Eu não posso fazer nada. A medula dele está toda tomada. Aí a última palavra do médico foi assim, o caso do seu filho, só um homem lá de cima. Eita. Quando ele falou isso, eu cresci. Olha só. Falei, o homem lá de cima? Eu falei, doutor, o homem lá de cima está aqui. Glória a Deus. E meu filho é promessa de Deus. Eu apresentei meu filho no Instituto Bíblico. E Deus falou que ele atravessaria nações, que ele seria um pregador do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Então aquilo foi uma página difícil. E atravessamos um tempo. Quantos anos Dayan está hoje? Hoje Dayan já está com 40. Eita, Dayan. Ele mora sozinho também? Mora na Inglaterra. Ô, Dayan hoje está em Londres. Se tiver, por favor. Abençoado lá. Ele é um lindo. guia no museu de Londres. Ele é um guia para a área evangélica, área religiosa, mostrando lá as descobertas e tal. E como Deus faz. Porque Tá vendo? Deus Você é tá em Deus casa de pensando milagre. em desistir, não desista não. Se não chegou, se Deus tiver propósito, mas uma palavra profética mudou aí, né? Mudou. A palavra profética muda, pastor? Aquele dia mudou, sem dúvida. A morte e a vida estão no poder da língua. Poderia desistir. Ele sim. Meu cérebro ia ouvir o quê? Não tem mais jeito, não adianta. Para com tudo. Então o senhor acha que esse momento foi um dos mais Um difíceis? dos momentos mais difíceis. E o outro foi quando eu tive que, depois de tantos anos, e com a estrutura que eu tinha, com o berço que eu vim, porque palavra de divórcio para nós jamais Sim. podia aceitar isso. Mas você de repente vê que a vida te leva em pontos que você não tem outra saída. E como foi o senhor entender que era a hora de parar? Não o senhor parou, mas parar com aquele projeto, daquele momento, mudar. Hoje o senhor hoje é um pregador, nunca o senhor perdeu a estrutura que Deus te deu, o nome que Deus te deu, o senhor nunca vai perder. Mas o senhor não é mais um pastor, por exemplo, presidente de muitas congregações. O senhor não é. Como eu era, Quando o senhor entendeu que o senhor ia entrar em outra fase, o recomeço que nós falamos agora há pouco aqui, que era a hora de recomeçar, como que o senhor abriu mão? Eu tentei evitar o máximo de problema, de escândalo. Sim. Cometi vários erros. Um deles foi não divulgar o meu divórcio. Que eu não divulguei. Foi um erro que eu cometi. Tá. Eu devia ter divulgado. Não, aconteceu. Por quê? Porque quando, depois de 2 anos, quase 3 anos, eu vi no Facebook uma mulher de Deus, e Deus falou comigo, essa aqui vai ser sua companheira e tal. E ela estava orando há 40 dias, não me conhecia, não tinha ideia quem eu era, vinha de outra igreja e tal, e eu a conheci. Aí quando divulgou, né, que o pastor Jabes vai casar de novo... Aí deu aquele choque, parecia que tinha acabado de acontecer. Aí entra a maldade. Era a secretária dele, ela tem um filho, é o filho dele. Sim. Aí é uma desgraça, irmão. Aí você vai conhecer Porque, na o verdade, lado difícil. a notícia ruim, que não era o que era, mas a notícia negativa, melhor dizendo, ela vai muito mais rápido do que a mais boa, rápido. né? E depois você não tem como consertar a errada que já foi. Você não tem oportunidade. Você não tem o mesmo espaço.
E tem gente que não acredita até hoje. Então o senhor sentiu ali... Eu senti a Sentiu realidade na pele. da maldade que há, por causa de um infelizmente. erro lá atrás e não ter... Por causa de... Tentar, de repente, acertar, mas... você tentando Entendi. acertar para salvar uma situação, né? Eu disse, meu Deus, aqui não vai ter outro jeito, aqui não tem outra saída. Depois de 2, 3 anos lutando e alguns detalhes que se eu fosse contar aqui, ficaria até, né? Então, eu vi que realmente não tem jeito, tem coisa que não tem jeito, entendeu? Mas aí tentei evitar ao máximo qualquer escândalo maior e tal, mas não tem jeito, porque você tem um lado, ainda mais com a internet. Ainda mais isso aqui, tem gente que se acha no direito. Sim. Vai na sua página, vai lá no seu Instagram, no seu Face, e vai lá, escreve o que bem entende. Isso é terrível. Sim. Sem dó, não vê o que você já fez. Não vê a sua história, não vê o seu trabalho. 99 vezes, errou uma... E esquece de ver que você não mudou. O mesmo temor de Deus que você tinha, você tem. Sim. A mesma unção que você tinha, você tem. A mesma vontade de fazer o bem para a obra de Deus, você tem. Mas você está aqui nesse mundo, gente. A gente pega a estrutura dos profetas, dos apóstolos, a gente vai ver. Porque a gente é gente. Onde tem gente, tem problema. Quem está vivendo isso hoje, pastor, que essa entrevista o senhor é uma fonte de experiência, de sabedoria e viveu até na onde foi difícil, principalmente, né? O senhor consegue ensinar. Quem está vivendo isso hoje, pensando em desistir de tudo, qual é o conselho do senhor? Quem te chamou? Eita. Quem te chamou? Te chamou para quê? Faça a obra de Deus. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Teve um momento que Paulo teve que deixar tudo de lado para colocar em prática aquilo que Deus chamou para fazer. E isso é verdade, você tem que entender isso. Amém. Você tem que fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Você tem satisfação para dar em primeiro lugar para Ele que te chamou. Chamado, então, não é escolha. Não é escolha. Dependendo do que aconteça, aquilo continue. que Deus te chamou para fazer, faça. Aquele que lançou a mão na obra, não olha para trás. E o Deus que chamou, Ele provê, ele vai te abençoar. Amém. Pastor Jabes, sempre quando eu tiver a oportunidade de chamá-lo, se o senhor estiver aqui, eu vou lhe chamar. E quando o senhor puder, eu vou pedir que o senhor, por favor, esteja conosco. Porque, olha, poderia continuar por muito mais tempo. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor para a gente encerrar aqui, já com dor no coração, porque, gente, que alegria, que bom ter essa honra de falar com o senhor e aprender aqui mais um pouco do que é a vida de um pastor nato como o senhor. Pastor Jabes de Alencar, hoje, como o senhor quer ser visto daqui 50, quando passar 50 anos, como o senhor quer ser lembrado? Ele passou por aqui e foi um homem fiel a Deus. Glória a Deus. Ele passou por aqui e foi fiel no seu chamado, no seu ministério. Amém. Ele passou por aqui e não abriu mão do seu chamado de fazer a obra do Senhor. Não abriu mão do Abriu mão do seu chamado. O homem que não abriu mão do não seu abro chamado. do seu chamado. Esse é eu não abro mão de ter essa frase na minha vida, que eu não abri mão do meu chamado. Amém. Pela vontade de muita gente, eu não estaria nem aqui com você aqui agora. Eu quero agradecer de estar aqui com você, louvar Eu Deus, que agradeço. te parabenizar, Amém. te incentivar a fazer a obra do Senhor. Tu que vier a mão para fazer, faça. Amém. Conforme as suas forças, Amém. dentro do seu contexto. Hoje eu tenho, graças a Deus, esse trabalho que eu estou fazendo de itinerante, em congressos, em trabalhos. Tenho uma esposa maravilhosa, que inclusive eu quero aproveitar, se você está aí e tem Instagram, siga PRA Nani, todos os dias. Pastora Nani, quero ter a senhora Ela vai estar aqui contigo também. Vai, tá aqui, vai tá. Aleluia. Porque lá em casa eu que mando. Então tá bom. PRA Nani, todos os dias de segunda a sexta-feira. Desde a pandemia, já quase 7 anos, ela faz uma live E é uma todos live os dias, à meia-noite, uma live chegou a ter 3 mil pessoas na live para mais. Hoje, no mínimo 1.000 pessoas, tem todos os dias na live o quarto de guerra famoso da pastora Nani. E o meu Instagram é @JabesAlencar, com mais um R no final, porque alguém usa meu nome e não me devolve, então eu tenho que botar mais um R. É possível conseguir levar o pastor Jabes, então, para Claro, uma ministração estou à hoje? disposição, com o maior prazer. Então tá bom. Pastor Jabes, Parabéns. muito obrigado. Obrigado, eu que Deus agradeço. abençoe. Valeu. Amém.